Quantos felizes temos aqui nessa noite, digam amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Eu queria que você nessa hora, mais uma vez se colocasse de pé, em nome de Jesus. E a gente vai dar todo domingo a gente dá o nosso grito de guerra, nosso grito de fé aqui nessa noite. Então eu falo, você repita, quem já sabe, fala com força, diz assim: eu sou filho de Deus. Não tem eu, né, irmãos? É só sou filho de Deus, né? Vamos de volta, não? Sou filho de Deus. Sou livre do pecado. Não há condenação na minha vida. E eu vivo o melhor de Deus. Quem vive o melhor de Deus aqui? Dá um aplauso a Ele. Amém. E antes de mais nada, eu queria que você cumprimentasse 2 ou 3 pessoas, dizendo: seu irmão, que bom que você está aqui. Que Deus te abençoe. Prazer estar com você conosco. Glórias a Deus. Abraço teu irmão da direita, da esquerda, não deixa ninguém sem abraço, em nome do Senhor Jesus. Bênção. Amém. Pode sentar. Hoje, nesse mês, estamos em mensagens on demand, que a gente chama, né? Cada domingo tem um título, não estamos em séries. Mês que vem a gente já entra numa nova série, chamada Independência, né? Nós estaremos 4 de julho comemorando a independência dos Estados Unidos da América, e a gente vai trabalhar sobre esse tema, sobre independência. O que tem a ver a independência dos Estados Unidos conosco? Pastor, não tem nada. Tem tudo, irmãos, tudo a ver. Cada mensagem, uma surpresa de Deus para a tua vida. Não perca, a partir do domingo que vem, a série Independence Day, né? Não, é independência só. Mas vamos ver, à luz da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Hoje, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. E se eu fosse colocar um título, e eu coloquei um título para essa mensagem do dia de hoje, eu diria: Cristo e os paradigmas da sociedade. Né, pastor, que chique isso, Cristo e os paradigmas da sociedade. O que é paradigma? Primeira pergunta. Paradigmas é uma ideia, um conceito pré-estabelecido. Uma ideia onde eu tenho e eu penso que já é correto, está resolvido. Cristo vem e Ele vem quebrar alguns paradigmas. E eu tenho convicção que nos dias de hoje, se nós lemos a palavra do Senhor, Ele também vai quebrar alguns paradigmas da nossa vida. E com esse entendimento, nós vamos ler esse trecho da palavra de Deus, que está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 39 ao 42, e diz assim: muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tinha feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém e amém. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, abaixasse sua cabeça. Vamos ter uma palavra de oração nessa noite. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Deus, é um Deus que nunca desiste de nós. O Senhor é um Deus que Deus está sempre atento, chamando. O Senhor é um Deus que Deus atraiu a tua igreja neste local, neste endereço, nessa noite. Porque eu sei, Pai, que além de receber os nossos louvores, a nossa adoração, o Senhor tem algo especial, individual para cada coração aqui presente. O Senhor que conhece as histórias, o Senhor que conhece o mais íntimo do nosso ser. Pai, vem com poder e glória, com poder e graça, e Deus fala através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Irmãos, Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Vós sois o que? O sal da terra. Nós somos comissionados, nós somos chamados, convocados para fazermos diferença. Quantos gostam de comida sem sal? Aqui levanta a mão. Tem uns que se acostumaram já, né?
Mas para quem está acostumado com uma comida saborosa, temperada, né? Aquela feijoada de sábado, bem feitinha, aquele feijãozinho que você bota em cima do arroz. Bom, né, irmãos? Mas quando a feijoada não tem tempero nenhum e não tem sal nenhum, é boa ou é ruim? É ruim. Salada sem sal, alguém já comeu? Sem vinagre, sem tempero, não tem gosto de nada. Minha esposa está aqui de prova. Sem sal, sem nada, não tem gosto de nada. Depois de um bom regime de 6 meses, né? Irmãos, nós somos chamados para sermos o sal do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. Mas Jesus, Ele nos fala o coração, quando nós pegamos a palavra, o impacto que é Jesus de Nazaré, o ministério de Cristo. E aqui eu quero focar hoje, nessa noite, ao impacto social que Jesus efetuou no tempo em que Ele ministrava na terra. Nós somos chamados e comissionados para sermos o que? Discípulos. Aqueles que são os seguidores do caminho. Aqueles que viram Jesus, olharam Jesus e agora estão andando e seguindo os passos do Mestre. Amém? Amém. Quantos reconhecem Jesus como Filho de Deus? Digam amém. Amém. Quantos conhecem e confessam que Jesus é o único caminho que leva a Deus Pai? Digam amém. Amém. Pastor, o que essa passagem tem a ver com tudo isso? Tem tudo, irmãos. Porque o texto bíblico que nós lemos diz que muitos samaritanos daquela cidade creram em Cristo Jesus. Um pouquinho de background histórico. Jesus era judeu, samaritanos era uma descendência dos judeus que se desviou. Eles guardavam apenas o Pentateuco, mas eles foram inundados por costumes de povos babilônicos, e agora eles adoravam outros deuses, agora eles tinham uma mistura dentro da crença deles, e agora os judeus não consideravam mais os samaritanos um povo escolhido, um povo que andava de acordo com a lei mosaica, com a lei de Deus. Judeus olhavam assim, é mais ou menos que nem brasileiro para argentino. No futebol, né? Só no futebol, tá? Vai jogar contra quem? Holanda, tudo bem. Vai jogar contra quem? Itália, apesar de no 1982, nós matamos. Vai jogar contra quem? Argentina, vai ter que ser de 7-0 hoje. Porque com a Alemanha não dá, né, irmãos? Tem que ser com a Argentina. 7-0, tem que ser. Vou ganhar. Vamos bater. Os judeus não se davam com os samaritanos, nem falavam com eles. Daqui a pouco a gente lê um texto onde Jesus, ele entra, ele atravessa Samaria. As pessoas tinham ouvido falar daquilo que Cristo tinha feito, daquilo que ele tinha executado quando cruzou com uma mulher samaritana. E daí eles pedem para ela ir ficar. Jesus, fica aqui. Mas como? Peraí, esse Jesus é diferente. Esse judeu é diferente. Eu acho que ele é o Messias. Eu acho que ele é o prometido. Ele causou um estresse social, irmãos. Um estresse social dentro desse contexto. Porque um profeta de Deus não iria primeiro conversar com os samaritanos, muito menos se hospedar e ensinar aos samaritanos. E vice-versa. Percebem que havia uma inimizade entre os dois povos, especialmente nesta época. E agora a gente pega o texto bíblico e ele diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Que mulher? Que mulher é essa, afinal de contas? Primeiro ponto desta palavra no dia de hoje: quebra de paradigmas. Eu e você, todos os dias, irmãos, precisamos quebrar os nossos paradigmas, as nossas ideias pré-estabelecidas com relação e que não estão aprumadas com a vontade de Deus. Porque todos nós, dependendo da nossa crença, da nossa história, da nossa linhagem de família, da nosso lugar de nascimento, até de estado no Brasil, para aqueles que nasceram no Brasil, nós temos alguns paradigmas. Sim ou não? Por exemplo, um baiano, ele é conhecido pela...
Tive que usar, filhos. Ele meu Deus, não, comigo não. Vamos lá, irmãos, me ajudem. Um baiano, ele é reconhecido pela competência em fazer as coisas lentamente. Eu não preciso correr, né? Não é assim? E a gente cria esse paradigma. E quando a gente chega, cruza com o Fábio da vida, não sei o quê. Eu falei, cara, tu é de onde? Do Rio? Não, eu sou da Bahia, né? Eu falei, nossa, você nem parece. O carioca, por sua vez, vamos lá? Paradigma carioquense, todo carioca é? Nem vou falar, irmãos, vamos lá. Vocês dão os adjetivos aí, eu fico quietinho. E eu estou usando a gente como exemplo. Eu não estou aqui menosprezando, eu estou usando exemplos para que você entenda. Paradigmas são ideias pré-estabelecidas. Judeu olhava para samaritano, pensava, esse povo não segue a Deus. Esse povo é completamente fora. Eles não têm salvação, porque nós, os judeus, somos o povo da promessa. Nós é que seguimos tanto a lei de Moisés, como todos os profetas. Nós temos a revelação. Jesus vem, pouquinho antes, no versículo 6 do capítulo 4, se você pegar ainda aí, no Evangelho de João. Deixa eu voltar aqui, pegar na minha Bíblia aqui. E se você pegar do versículo 6 em diante, Jesus, ele estava passando por Samaria e ele parou num poço. E o versículo 6 em diante diz assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar uma comida. Versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou: como, Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Compreendam que havia uma crise social. Como você, judeu, pede a mim, uma mulher, para começar a história. 2, não bastava ser mulher, ainda era samaritana, água de beber. E a Bíblia fala, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Versículo 11, disse a mulher: ó Senhor, não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Irmãos, Jesus não estava falando de uma água como esta aqui, uma água do poço. Jesus olhou para aquela mulher, ele não olhou para aquela mulher na sua religião, ele não olhou para aquela mulher no seu sexo, ela não olhou para aquela mulher no seu partido, ele não olhou para aquela mulher, ele olhou para aquela pessoa como criatura de Deus, olhou no interior dela e fala: mulher, se você soubesse com quem você está falando, você é quem me pedir água. Porque a água que eu tenho para te dar é a água da vida. E quem bebe dessa água jamais terá o quê? Sede. Uma coisa muito clara que nós temos que ter como discípulos de Jesus é que Jesus não veio apenas para os brasileiros, Jesus não veio apenas para aqueles da minha cidade, Jesus não veio para aqueles que apenas falam português, Jesus não veio apenas para aqueles que eu conheço, Jesus não veio apenas para aqueles que compartilham com a mesma ideologia ou a mesma política que eu tenho. Jesus veio, irmãos, para toda a humanidade. Jesus veio para o argentino, pasmem, é verdade. Jesus veio para os carioca, para os baianos, para os paranaenses que falam leite quente e tomam chimarrão e tem dor de dente. Forcei no acento agora, né?
Jesus veio para todos. Jesus veio, irmãos, para todos os povos e raças, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus olha para aquela mulher e ele não discrimina ela, ele não evita ela, mas ele vem com uma palavra do reino de Deus para a vida dela. Eu e você somos comissionados a trazer palavra de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor, irmãos. Às vezes a gente olha para as outras pessoas, se você vê alguém com turbante, aquela é muçulmana, é meu inimigo, é nada. Jesus morreu por eles precisam ouvir do Evangelho, e como vão ouvir se ninguém pregar? Como vão conhecer o amor se eu não expressar esse amor? Ah, pastor, mas estão matando um monte de gente, ore por eles. Jesus fala assim, ore pelos teus inimigos, orem por aqueles que te amaldiçoam, abençoem aqueles que fazem mal para você, seja a luz deste mundo e o sal dessa terra. Irmãos, isso está na minha mão, está na tua mão hoje. Não espere que o pastor, que o missionário, que o padre, que alguém faça, seja você que comece a fazer aqui e agora. Jesus vem quebrando paradigmas. Tem gente às vezes na família, que você vai lembrar agora, que você fala assim, aquele lá não se converte, não tem jeito. Hã? Quantos tem uns casos assim, que humanamente falando, aquilo lá não, pode todo mundo se converter, mas aquele, ele detesta crente, né? Ele debocha de Bíblia, ele fala mal de quem vai na igreja, dá dízimo para o pastor. Irmãos, é esse também que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus não fala assim, olha, ide por todo mundo e escolha as pessoas que eu vou salvar, não. São todos quebra de paradigmas. Jesus vem dizer para nós, através desse texto e através dessa cena, a mulher não entendeu nada quando Jesus pede água para ela. Como assim você vem falar comigo? Como assim? Você vem me pedir água? Não faz sentido. Jesus vem quebrar um paradigma social, irmãos. E nós temos que quebrar nossos paradigmas. Às vezes a gente está em ambientes que a gente acha que ali nunca vai ser possível falar do Evangelho. Mas saiba, tem pessoas, e eu digo pessoas, quando eu falo pessoas, é todo aquele que ainda não conheceu o Deus Criador, e ainda não foi reconectado com Deus, o Criador, através de Jesus. Todos esses têm sede interior. Jesus está falando assim, olha, mulher, você está numa situação, você está bebendo essa água, mas saiba, tem uma sede que está dentro de você, que é insaciável com esta água não pode matar essa sede. Mulher, eu tenho uma água, que aquele que beber dela, do seu rio, fluirão rios de águas vivas. Irmãos, ai Jesus, rios de água viva, é para nunca mais ter sede, é para ter esperança eterna, é para ter vida eterna, aleluia. E você é comissionado, você é chamado. Versículo 13, Jesus responde, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida, o quê? Eterna. Para onde? Para a vida? Hoje a gente está... Esqueci o seu nome, desculpa. Sandra. Alessandra. Alessandra está aqui louvando a Deus. 10 dias nos Estados Unidos, irmãos. Daí recebe uma ligação, prim, prim, prim. Seu pai não está mais entre nós. Seu pai partiu. E a gente estava com ela à tarde lá, chorando junto. Mas em meio à angústia, irmãos, nós não fomos criados para a morte. Nós podemos ver que a palavra de Deus é verdade. Porque a gente pode olhar um na cara do outro e falar assim, sabe o quê?
O pai dela não morreu. O pai dela só mudou de endereço. Porque aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eu quero te incentivar hoje a viver nessa dimensão da eternidade. Nessa dimensão aonde a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque tem muita gente aí morrendo de sede aí fora, pessoal. Tem muita gente necessitando de água viva, de água esperança eterna. Tem gente que no dia de hoje estaria desesperado, porque não tinha mais esperança, acabou. Mas nós podemos crer, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Nós vivemos para a eternidade, irmãos. Nós vivemos para quebrar paradigmas. Jesus falou: aquele que beber jamais terá morte, mas ele terá vida e vida em abundância. Não há uma pessoa na face da terra que não esteja na mira de Jesus. Não há uma pessoa na face da terra que Deus não coloque no seu caminho para você transpor e transpirar. Os jovens falaram antes de transpiração, né? Transpirar o amor de Deus, exalar o perfume bom de Cristo. Sermos aqueles que é quando a gente passa, alguém já passou por alguém perfumado? Levanta a mão. É bom, né, irmãos? É ou não é? Se passa pela pessoa assim, nossa. E se for mulher, volta atrás. Ei, que perfume é esse que você está passando? Está uma delícia. Hã? Que mulher tem esse dom da curiosidade, né, irmãos? Homem não. Imagina. Mas, irmãos, nós estamos numa época mais do que nunca que nós precisamos promover o Evangelho de Cristo. Deixar de lado as nossas ideologias que não são segundo as Escrituras Sagradas e demonstrar o amor de Cristo através da nossa vida, através das nossas palavras, através das nossas ações. Jesus, ele fez algo tremendo. Jesus conseguia revelar o reino de Deus às pessoas que tinham os mais diferentes backgrounds, sem negociar os valores do reino. Aleluia! Você sabia disso? Irmãos, nós temos uma oportunidade ímpar aqui em Orlando. Nós estamos todo dia cruzando com pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes línguas, diferentes religiões, pessoas que todos os dias estão cruzando o nosso caminho. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Temos jovens entrando na faculdade, que oportunidade fantástica, para dizermos assim: olha, eu tenho uma água, que aquele que beber, não tem mais sede. Que história é essa, mano? Hã? Que papo louco é esse? Deixa eu repartir com você. E, irmãos, não se surpreendam quando mulheres como essa samaritana falam assim: o que você está falando para mim? Sabe, isso é bom para mim, eu quero repartir com você. Eu fico espantado, irmãos, com o WhatsApp. Fico fascinado. E com o Facebook. Porque essa semana aí, numa determinada loja, que não vou falar o nome, porque não estou sendo pago para nada, né, irmãos? Mas, enfim, botaram lá, promoção, underwear, a $2, $3, sei lá. Quanto que era? Quanto? $2,99. Quantos ouviram essa promoção aí na semana passada, mulheres? Só algumas, né? Não é pecado, irmãos, pode levantar. Está tudo certo com a promoção. Mas percebe que era o quê? Uma boa notícia, sim ou não? Pega uma marca famosa que custa 15, vendendo por $2,99. E as mulheradas lá, né? Sem telefone aqui. Passa. Olha, promoção pá, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 25, grupo 30, né? Vai embora. Ai, Jesus amado, não é publicidade boa essa, né? Porque o troço é bom, eu tenho que divulgar, eu tenho que falar para as pessoas, porque não dá para perder. Irmão, Jesus não dá para perder.
O evangelho não dá para perder. Eu tenho que repartir no grupo 1, 2, no 100º grupo. Não perca a oportunidade de repartir o evangelho. Se você não reparte na tua rede social, você está perdendo tempo. Não fale de si, fale dele, em você, em nome de Jesus. Porque eu te garanto, na minha vida e na tua vida não tem nada interessante, irmãos. Ô pastor, não fala assim. Não tem. Somos pessoas normais, como qualquer ser humano na face da terra. Mas eu digo uma coisa para você, quando a luz dele começa a brilhar em mim, meu irmão, quando a luz dele começa a começa a brilhar, começa a esvaziar, minha rede social vira algo poderoso nas mãos de Deus. Porque eu não falo mais de mim, das minhas qualidades, das minhas opções, da minha carinha bonitinha, que não é, mas eu falo de Deus em mim. E eu falo da palavra da verdade que vai encontrar em algum lugar no mundo um coração que precisa receber da água da vida. E está nas tuas mãos, irmãos. Vivemos em tempos onde nós falamos com o mundo através de um aparelhinho. Nós temos a palavra de Deus, coletânea de 66 livros, quase 2000 anos de história, na palma da nossa mão. A revelação do evangelho. E às vezes a gente fica preocupado com tanta coisa. Com tanta coisa, irmãos. E Jesus está nos convocando hoje. Jesus está chamando a nossa vida para sermos uma igreja mais parecida com Ele a cada dia. Para sermos uma igreja onde a gente olha e fala assim, eu quero quebrar os meus paradigmas. Pai, eu quero tirar todo o meu preconceito religioso, ideológico, cultural, ideológico partidário. E Deus, eu quero, deixar de lado o meu achismo. E Deus, eu quero pregar o teu evangelho, como que o Jesus pregou para aquela samaritana, sem preconceito, sem separatismo, sem me achar melhor que ninguém, mas eu vendo os outros e olhando para aquele e a ela, a mulher, falo, olha, ele necessita da graça de Deus, tanto quanto eu. E pela graça dele, hoje eu já vivo em Cristo. Eu já tenho vida eterna. Eu tenho uma esperança eterna. Mas que eu possa usar todas as ferramentas possíveis e impossíveis. Amém. Se ninguém se machucou lá. Nós vivemos uma época, irmãos. A época da internet. Onde todo mundo vale tudo e ninguém vale nada. E é uma beleza isso, porque nós podemos ter vantagens nesta área. O começo do texto fala que um vilarejo todo, uma área toda, uma comunidade toda, ela foi o quê? Impactada. Nós começamos lendo lá no final do versículo 39 ao 42, diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por quem? Daquela mulher. Que mulher? A mulher do poço. Percebem? Jesus, ele fez a diferença numa mulher. E daqui a pouco, uma cidade inteira, uma comunidade toda, ela estava ouvindo falar do Mestre Jesus. Não subestime, irmãos, o poder de Deus através da tua vida. Cada pessoa que cruzar a sua vida, que você seja um agente de milagres, um agente de portador de boas novas, alguém que vai usar tudo aquilo que Deus já colocou na tua vida para trazer e atrair pessoas. É interessante que o final, lá no versículo 42, disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. É interessante, irmãos, porque o povo não ficou apenas com o que a mulher disse. Isso mostra para mim e para você o seguinte, que não basta apenas eu falar de Jesus. Eu tenho que, além de falar de Jesus, eu tenho que trazer pessoas e apresentar Cristo para elas. Eu primeiro testemunho daquilo que Ele fez na minha vida. 2, eu sou um ganhador de alma. Jesus falou assim que para
para os pescadores e falou: olha, vocês não serão mais pescadores de peixes, e a partir de agora vocês são pescadores de homens. Agora, vocês, discípulos de Jesus, têm o poder e a autoridade para lançar as redes que é a palavra de Deus e para ganhar almas para o reino da eternidade. Irmãos, a palavra de Deus nos confronta a cada dia. Eu gostaria de chegar aqui e dar uma palavra de vitória, dizendo assim: você está 10, você está bom, você está ótimo, e Deus vai derramar muitas bênçãos para você, e vai ser tudo lindo. Mas sabe o quê? Se o Deus que a gente serve não nos confronta, talvez a gente esteja adorando um Deus que não é Deus, uma ideologia de Deus de nós mesmos, aonde Deus sempre concorda comigo. Já viu? O Deus não sempre concordou comigo, nunca fui confrontado, não. A palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus nos empurra, a palavra de Deus, ela carrega a gente e fala assim: ei, vamos acordar todo dia, vamos olhar para Cristo e vamos caminhar para frente. Vamos andar cada dia na graça de Deus. Terceiro e último ponto desta noite: nós somos instrumentos. Sabia que você é um instrumento? Olha a foto lá atrás. O que são aquilo lá? Instrumentos. É engraçado porque os instrumentos são vários, sim ou não? Uns são fininhos, outros são mais compridinhos, outros são mais fortinhos. Olha para o instrumento que está do seu lado aí. Está um bom instrumento. Hã? Somos instrumentos na mão de Deus. Somos aqueles chamados para tocar no coração das pessoas através das nossas atitudes. A Bíblia diz assim que nós somos reconhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. E amar, irmãos, quem é casado sabe, às vezes você não está com o sentimento de amar, né? Amar é uma atitude proativa. Todo dia eu escolho amar, e eu tomo atitude de amor, e eu me sacrifico, e eu me dou, e daqui a pouco eu olho assim: o tanque estava vazio, agora está um pouquinho cheio. Eu amo essa pessoa com esses defeitinhos mesmo. É minha. É meu. A minha esposa, o meu. A mulheres, o meu. Com barriguinha, calvo, um pouco chatinho, mas a cada ano melhorando. Careca. Eu não sei vocês, mas eu estou com 20 anos de casado, está ficando cada vez melhor, aleluia. Está ficando cada vez mais consistente, aleluia. Está ficando cada vez mais interessante, aleluia. Sabe por quê? Não é porque a gente está ficando melhor, é porque quanto mais passa o tempo, mais eu estou investindo, mais eu estou botando amor, mais eu estou pagando preço, e o meu tanque de amor começa a crescer, e eu começo a ver uma estabilidade, eu começo a ver numa outra dimensão, e eu paguei o preço do tempo, e agora eu posso ser instrumento de amor na vida da minha esposa, na vida do marido. Sermos instrumentos. Jesus falou assim: olha, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se você está aqui hoje à noite, você está sendo fortalecido na tua fé. Jesus te chamou e te convocou para que você seja expressão do amor dele. Por isso, você hoje seja um instrumento na mão de Deus. Não se permita sair desse lugar para ser um instrumento mudo, aquele que não toca. Irmãos, nós estávamos fazendo louvor aqui, estava eu, violão e bateria, eu e o David aqui, né? E a Cris não chegava. Eu falei: Jesus, cadê o teclado, Jesus amado? Né? E se o teclado não chegasse, o louvor ia sair com ou sem teclado? Ia sair sem teclado, sim ou não? Mas não ia sair tão bonito.
O Silvio, nosso baixista, está trabalhando nos domingos à noite, faz quase 2 meses. Estava lá em casa essa semana. Eu falei, puxa, né? Estou tentando me livrar. A gente faz sem baixo. Irmão, se não tiver violão, a gente faz louvor sem violão. Se não tiver bateria, a gente faz sem bateria. A gente não necessariamente precisa disso para que o louvor saia, mas eu te garanto que quando a gente tem uma banda completa, sai mais bonito. Sai mais harmonioso, sai mais cheio. Irmãos, da mesma maneira é o corpo de Cristo. Quando somos instrumentos usados na igreja, irmãos, se só nós aqui a gente faz, mas se está todo mundo, o louvor, a adoração, o mover de Deus é diferente. Há um mover especial na presença de Deus, porque muitos instrumentos que são vocês, estão sendo usados nas mãos do Pai. Por isso que eu gosto, e repito, e não canso de repetir, nós somos a igreja de Jesus. Isso aqui é um building, isso aqui é um prédio. Nós nos reunimos no domingo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós, quando eu não venho, eu deixo que o meu tijolo do templo não venha. Fica um buraquinho. Por quê? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós trabalhamos por um só Deus. E é interessante, por quê? Porque eles mesmos ouviram e agora eles sabiam, os samaritanos tinham ouvido de Jesus. Imagina, irmão, ficar 2 dias com Jesus de Nazaré, hein? Na tua casa. Já parou para pensar? Hein, Marcelo? 2 dias Jesus olha para você, vou ficar 2 dias na tua casa posando, posso? Para o mundo! Jesus, o Nazareno, aquele que ressuscitou morto, aquele que curou o enfermo, aquele que dizem que é o Messias, vai ficar lá em casa 2 dias. E Jesus para naquela cidade, irmãos, e algo sensacional acontece. Algo surpreendente ao ponto deles dizerem assim, olha, antes a gente só ouviu o que você disse, mas agora há uma diferença enorme, porque agora nós mesmos ouvimos. Irmãos, isso faz toda a diferença. Uma coisa é eu ouvir alguém falar de Jesus. Uma coisa é ouvir o pastor até às vezes falar de Jesus. Uma coisa é minha mãe e meu pai sempre falar de Jesus. Outra coisa é eu mesmo ouvir a Jesus. E a minha oração nessa noite é que você seja um daqueles que ouvem a Jesus. Porque enquanto a gente só ouve testemunho de alguém, eu vou te dizer, a gente não conhece ele pessoalmente. A gente até conhece mais ou menos do que se trata. Mas quando a doce voz de Jesus soa e ecoa na nossa vida, eu vou te dizer, algo no sobrenatural acontece. Eu não sei como está teu coração aqui nessa noite, mas uma coisa eu tenho convicção, irmãos, que a voz que ecoou para esses samaritanos, que era o inimigo dos judeus, desse Jesus que um dia parou e gastou tempo com eles para repartir do reino dos céus, do reino do seu amor, da salvação e da redenção. Eles agora não ouviam Jesus só de ouvir falar, mas agora eles estavam ouvindo Jesus de com ele andar. Jesus, no momento que foi aos céus, ele fez algo que é muito conhecido no meio evangélico. Mas ele deu o que nós chamamos da grande comissão. A grande comissão é aquele recado que Jesus dá aos seus discípulos na hora do último momento em que eles estavam com o corpo presente. E se você abrir a sua Bíblia comigo, em Mateus 28, versículo 16. E diz assim, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém e amém. 3, irmãos, 3 pontos desse grande comissão que eu quero deixar a vocês hoje. 3 pontos que fazem toda a diferença na nossa vida. Primeiro, ele diz assim: portanto, vão, portanto, ide, portanto, sai do lugar e faz alguma coisa. Você hoje, sai do teu estágio de zona de conforto e faça alguma coisa. Sabe por que as pessoas se impressionam quando a gente faz alguma coisa? Porque ninguém faz nada por ninguém, irmãos. Ninguém faz nada por ninguém nos dias de hoje. E quando a gente toma um passinho e faz alguma coisa, as pessoas, uau! Meu Deus! Como você é bom! Como você é gente diferente! Meu Deus! Meu irmão! A gente não faz nada, faz uma coisa, ou 2, ou 3. Mas é o ide de Jesus que convoca não só a mim, não só a pastora, não só a diretoria da igreja, mas convoca a igreja de Jesus Cristo para sair da zona de conforto. E eu falo a zona de conforto, irmão, não é para você sair como missionário, né? Vou para a África, largar tudo, vou no ide. Se for o caso, amém. Mas, irmãos, às vezes a zona de conforto é falar com o cara que trabalha do teu lado, que você passa de segunda a sexta-feira e você não fala nada de Jesus para ele. E o cara está morrendo do teu lado. É o teu ide, é a tua comissão, é a tua responsabilidade, a tua oportunidade de sair da zona de conforto e falar assim: olha, a palavra de ontem falou tanto ao meu coração. A gente se reuniu com o pessoal lá que a gente se reúne. Cara, estou cheio de Deus. O cara que ficou assistindo Fantástico, nem sei se existe ainda, mas deve ter, né? Ele vai olhar para você. Pô, que barato é esse que vocês fumam lá, bicho? Dá esse excited todo. Percebe, irmãos? O ide, ele convoca a minha vida, a tua vida todo dia. Não é simplesmente para eu levar uma vida religiosa, secularizada, que não faz diferença em nada no mundo. Isso é ser religioso. Isso é eu bater ponto domingo na igreja, não fazer diferença nenhuma. Jesus está chamando a gente para ser o sal da terra, a luz do mundo. Não necessariamente ser full time no ministério, mas ser full time na vida. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Segunda coisa, pregai o evangelho, fale de Jesus, usa a tua rede social, faz share, reparta a luz de Deus, porque, irmão, eu te garanto, tudo que a gente planta na eternidade, meu irmão, isso dá frutos eternos. Essa semana até postei, seja aquele que muda a comunidade em que vive, é verdade. Seja vocês, aqueles que mudam a comunidade. Seja o pessoal da Graça Fellowship, aquele povo louco, que nem denominação tem, mas se reúne em nome de quem? Do Mestre. O nome acima de todo nome, o nome de Jesus. Semana a gente deu uma entrevista para um canal do YouTube. Aí você, não, porque eu falei, irmão, não interessa, se quer ser católico, seja católico. Tem gente que é católico, está aqui congregando, você crê na Bíblia, glória a Deus, a gente crê junto, vamos para frente. Aquele que professar que Jesus Cristo é o Senhor, e do seu coração crer e confessar com a sua boca, será salvo. E aquele que tem o entendimento, anda nas Escrituras. Irmão, se não quer se denominar de nada, não se denomine de nada, mas ande na luz de Cristo todos os dias. Seja alguém que faça a diferença nessa terra. Deus te botou aqui, não, irmão, para você ganhar dólar. Não botou você aqui para simplesmente ter uma boa qualidade de vida, apenas, né? Mas Deus te colocou nesse lugar estratégico do mundo. O ano passado, Orlando recebeu mais de 60 milhões de turistas. Você sabia disso? 60 milhões de pessoas passaram pela cidade onde você trabalha, onde você vive.
Você é um missionário ambulante nessa terra, pessoal. Você não precisa viajar, o mundo vem até você. Ide por todo mundo, pregue o evangelho, faça discípulos. Fazer discípulo, irmão, é andar junto, é ligar. Tem gente que não veio hoje, irmão, está lembrando de alguém que não veio hoje? Pega o telefone, fala assim: irmão, tu sentia tua falta, está tudo bem, posso orar com você, posso orar por você. Ah, pastor, eu não sou muito de fazer isso. Manda uma mensagem, irmãos. Faz um text message, pelo amor de Deus. Não fique esperando o outro, seja você o agente de transformação. Ah, foi uma semana, ninguém me escreveu. Quantas vezes você escreveu para alguém? A gente fica reclamando que os outros não fazem, mas a gente não faz absolutamente nada às vezes. A gente quer que os outros sejam os crentes da história, né? Eu quero que os outros sejam os cristãos, os santãos. Mas tem que começar aqui, ó, na minha vida, irmão. Ide por todo mundo, pregue o evangelho, faça discípulos. E fazendo o quê? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Ah, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós aqui pregamos o evangelho da graça de Jesus. É pela graça que somos salvos. Não há mérito nenhum em nenhum de nós. A obra é completamente o mérito é favor imerecido do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Nada do que eu faça vai me fazer para o céu. Jesus pagou tudo na cruz do Calvário. E quando eu creio, assumo isso na minha vida, eu sou livre, liberto. A gente está estudando isso em Romanos, no curso de líderes. Eu sou livre em Cristo Jesus. E agora, essa liberdade me faz andar em espírito. Me faz ser um agente transformador. Mas essa liberdade agora me faz um prisioneiro de Deus. E agora, eu não ando mais do jeito que eu quero, mas eu ando do jeito que o Senhor quer que eu ande. Sabe por quê? Porque eu encontrei o sentido da vida. E o sentido da vida eterna. E eu encontrei, como a avó agora, vai beber essa água, vai fazer bem para ela, né, avó? Oh, tadinha. Essa água que, sabe esse engasgar que a avó estava sentindo agora? É o engasgar espiritual que tem muita gente que sente. E você, irmão, você, irmã, está sendo comissionado no dia de hoje a ensinar a obedecer a tudo que o Senhor Jesus nos ordenou. E a última promessa de Jesus, e isso que me deixa blows my mind, como a gente diz em inglês. Que ano que você está vivendo hoje? Que ano? Tem certeza? 2017. Que dia do mês é hoje? 5, 4, 8? 25. Aniversário do meu pai. E do de março também, nunca esqueço, né? E Jesus, ele fecha a grande comissão falando o seguinte: e eu, Jesus, estarei convosco, estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que nós estamos aqui em Orlando hoje, 25 de junho de 2017. E esse Cristo que nós falamos e lemos, Cristo que venceu a morte, pagou o pecado de toda a humanidade, subiu aos céus, diante de testemunhas, e vive para sempre. Na pessoa do Espírito Santo de Deus, Ele está aqui hoje. E quando Jesus está na sala, quando o Espírito Santo se move entre nós, há algo de muito especial que a gente não pode perder. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Três resoluções que eu queria repartir com você. Primeiro, nunca deixe de repartir o amor de Deus para ninguém. Irmãos, nunca deixe de repartir o amor de Deus para ninguém.
Você foi comissionado. Você foi chamado. Você é o instrumento de Deus. Nunca deixe, irmãos, de repartir o amor de Deus. 2, seja aquele que muda a comunidade em que você vive. Seja aquele que faz a diferença. Seja aquele que traz uma palavra de esperança para aquele que está desesperançado. Seja você o sal da terra e a luz do mundo. Seja você aquele que vai trazer a palavra pacificadora no meio da tribulação. Seja você aquele que o Espírito Santo pode andar e trabalhar e se mover e tocar. E seja aquele, irmãos, que anuncia o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Eu não sei como está a tua vida e só você sabe. Mas hoje o Espírito Santo te dá esta palavra. E quando Jesus nos dá uma palavra e Ele está no meio de nós agora, o Espírito Santo passeia aqui. Ele olha no nosso interior, no nosso coração. E talvez você esteja aqui nessa noite, você esteja como aquele povo samaritano que sempre ouvia falar de Jesus, mas hoje à noite o Espírito Santo está falando para você diretamente. E talvez você possa fazer como eles fizeram. Pastor, faz tempo que eu não ouvia Jesus. Faz tempo que eu não ouvia a voz do Espírito. Faz tempo que eu não ouvia algo no meu coração assim, apertar, porque eu sei que essa palavra é para mim, eu sei que Deus é um convite na minha vida de ser, Deus, um missionário, alguém que proclama teu Evangelho. Pai, eu pensei várias vezes no meu trabalho essa semana, mas eu não abri a boca. Jesus, me perdoa, eu quero fazer a diferença, Deus amado, a partir de hoje. E que a gente possa dizer como eles disseram àquela mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos. E sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Feche teus olhos. Irmãos, eu quero que você saiba de uma coisa: o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa: quando a gente se coloca numa condição onde a gente consegue ouvir a voz de Deus na nossa vida, ouvir a voz daquele que nos criou, algo no nosso coração mexe com uma força tremenda. Porque Deus não te chamou para os Estados Unidos, para Orlando, na Flórida, para você ser mais um na multidão, para você ser aqueles que vão atrás de peixes e pães. Deus te chamou para Orlando, na Flórida, nesse dia, nesta hora, para você ser aquele que do seu interior fluem rios de águas vivas, que do seu interior emanam luz, luz que vem dos céus, luz que transforma situações, luz que faz a diferença na comunidade onde está. Que nós possamos ser a cada dia mais parecidos com Cristo. Perto eu quero estar, Jesus, junto aos teus pés. Santo és tu, Senhor. Vamos cantar essa canção novamente. Fale isso para Deus nessa noite. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há, Senhor. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Fale isso para Ele. Que me render e te adorar. Fale para Ele do fundo do teu coração: tudo que há em mim eu quero te ofertar, Pai amado. Tudo que há em mim. Ele ouve essa tua canção, irmão. Ele ouve a tua voz nessa hora. Eu quero te ofertar mais
mas ainda pouco eu sei. Santo é o Senhor, aleluia. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adora Ele, levanta a tua voz e diga: Senhor, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Te louvarei, Deus amado. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei a Ti, fala pra Ele. Adorarei. Somente a Ti, Jesus. Eu quero que nessa hora, ainda nesse espírito, de olhos fechados e na presença do Espírito Santo de Deus, você agora começa a abrir o seu coração na presença do Pai. Eu não sei o que Jesus falou ao teu coração nessa noite. Eu não sei em que área desta palavra falou forte ao teu coração. Mas eu tenho convicção que se você nesta hora orar ao Senhor com sinceridade, fala: Pai, eu ouvi a Tua voz, Pai, nessa noite. Pai, eu sei que o Senhor falou comigo. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos onde você está e comece a falar com o Senhor. Talvez falar: Senhor, hoje, Deus amado, eu quero tomar uma decisão, Deus, de não ser mais o mesmo. Pai, de não ser mais a mesma pessoa, Pai. Pai, de não ser mais aquele, Deus amado, que se perde no meu dia a dia, Deus, e esquece quem eu sou, um instrumento nas Tuas mãos. Pai, eu quero hoje, Pai amado, me comprometer com o Senhor, Pai amado, de ser um porta-voz de boas novas, de ser um porta-voz das boas novas de Jesus. Pai, querem palavras, querem ações. Pai querido, eu quero hoje, Deus amado, Pai, levantar a minha mão, Pai querido, Pai, com uma atitude de fé, Deus amado, Deus, quebrando paradigmas, Senhor amado, e levando a Tua palavra, Deus amado, no meu peito, na minha alma, na minha mente, Pai, nas minhas redes sociais, Pai, na minha casa, na minha família, Deus amado. Pai, eu oro a Ti, Senhor amado, para aqueles irmãos que hoje, Pai, com uma atitude de fé, Deus, Pai, levanta uma das Suas mãos, Senhor, porque Deus, mesmo para levantar a mão, Deus, às vezes é difícil. Pai, às vezes, Senhor amado, a pressão é tão grande, a tristeza é tão profunda, Pai, o desespero é tão grande, Jesus amado, que a impressão é que nada vai mudar. Mas Deus, o Senhor, Deus amado, é o Deus do impossível, Deus amado. Pai, o Senhor é o Deus que transforma, Deus, as circunstâncias, as situações. E Deus, eu quero agora, Pai, interceder por cada mão que se levanta neste local, Pai amado. Pai, por cada vida que hoje, Deus amado, pela fé levanta uma das Suas mãos, Pai, pedindo que a Tua graça, que o Teu amor, Pai amado, que o Teu poder desça dos céus e transforme, Pai amado, a visão espiritual da vida deles, Senhor amado. Pai, que sejamos uma igreja ativa, uma igreja, Deus amado, que proclama o Teu Evangelho, Deus amado. Pai, que faz a diferença onde quer que anda, Deus amado. Ora se cantriai. Pai, uma igreja, Pai amado, que é firme na fé, uma igreja que anda de fé em fé, de glória em glória. Pai amado, que não importa a circunstância, Pai, que não se cala diante dos problemas, Pai amado, que não retrocede para a dificuldade. Pai querido, uma igreja, Deus amado, Pai amado, que aprendeu como Paulo a viver em todas as circunstâncias, porque no Senhor, Pai amado, Pai, no Senhor, Pai amado, nós podemos todas as coisas, Senhor amado. Pai, eu não sei os gigantes que os meus irmãos enfrentam nessa noite, Pai, eu não sei os desafios que eles enfrentam nessa noite, mas uma coisa eu sei, Pai, o Senhor é muito maior do que qualquer desafio. Pai, o Senhor é muito maior do que qualquer gigante.
do que qualquer Deus problema que haja na sua frente. Talvez seja a noite, irmão, de você sair do seu barco e começar a pisar sobre águas. Jesus está te chamando para ter uma vida de fé, uma vida diferente, uma vida nas mãos dEle, uma vida de quem é novo nascido, de alguém que jorra rios de águas vivas. E o Senhor Jesus olha para a tua vida e fala assim: sai do barco, meu irmão, sai do teu barquinho, pisa sobre águas, anda pela fé, faz a oração, clama a mim e responder-te-ei. Se credes, verás a glória de Deus. Se credes, verás a glória de Deus. Fala: Pai, eu creio, Senhor. Pai, eu creio no teu poder. Começa a declarar na tua vida, na tua oração. Fala com Ele, meu irmão. O Senhor conhece o teu problema, o Senhor conhece a tua dificuldade, o Senhor sabe a tua condição que você entrou neste local, o Senhor sabe os desafios que você tem essa semana. Mas se credes, verás a glória de Deus. Se credes, se clamardes, se buscar de todo o coração, verás a glória de Deus. Aleluia. Talvez você esteja em casa, online. Talvez você esteja vendo essa pregação online agora. Eu quero te incentivar onde você está. Meu irmão, ora onde você está. Na tua casa, na tua sala, no teu quarto. Começa a clamar a Deus nesse problema que você está enfrentando. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é o Deus dos deuses, o Rei dos reis. Ele que era, que é e que há de vir. No final desse trecho, quando Jesus fala com aquela mulher samaritana, ela indaga Jesus falando assim que havia divergências aonde nós deveríamos adorar ao Senhor. Jesus olha para ela e fala assim: haverá um tempo, o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, que adorarão a Deus em espírito e em verdade. Quero te convocar nessa noite a quebrar todas as suas resistências nessa noite, levantar suas duas mãos aos céus, como atitude de redenção na presença do Pai. Mãos levantadas representam mãos de liberdade. Aonde é o Espírito Santo de Deus, ali é liberdade. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. A liberdade, aonde há o Espírito Santo de Deus. Te louvarei. Cante com a liberdade de Deus te deu. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez, adora Ele, fale para Ele no fundo do teu coração. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Pai, ainda nesse espírito, Pai, eu quero declarar a vitória do Senhor sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Pai, a resposta da oração, a cura do coração, o milagre liberado, Pai amado. E Deus, eu declaro que cada um nesta sala, Pai, e cada um que está vendo online nesta hora, Pai amado, Pai, que o Espírito Santo de Deus, Pai amado, faça uma revolução no coração, na alma, na fé. E Deus, que a partir de hoje, Deus amado, eles possam viver o melhor do Senhor na vida deles, em o nome do Senhor Jesus. E quantos recebem esta declaração,
Diga amém. Eu recebo na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Oh, Senhor, é para o Senhor. Aleluia. Antes de você sentar, eu quero que você abrace forte esse irmão do seu lado. Diga assim: você é um vitorioso em Cristo Jesus. A bênção e o Senhor é contigo. Em nome do Senhor Jesus.